Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a quinta sessão ordinária de julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 14 de abril. Bruno Drago e Guilherme Ribas comentam os highlights da sessão. Olá, Vivian. Olá, Ribas. Bom estar aqui com vocês de novo para comentar essa sessão. Nós tivemos bastante caso pautado e julgado. Foram 8 casos decididos pelo tribunal, um caso foi retirado de pauta e bastante coisa para a gente conversar aqui. O primeiro caso que eu queria chamar a atenção foi um ato de concentração envolvendo ali um contrato de prestação de serviço e licença de uso de marca, em que a SG entendeu que como se tratava de uma JV contratual, né, e, portanto, um contrato associativo, um dos requisitos não estariam cumpridos, que é o requisito temporal de 2 anos, e, portanto, entendeu, pelo não conhecimento da operação, houve o recurso de um terceiro interessado, isso subiu para o conselheiro Bandeira Maia, que seguiu a linha da Superintendência Geral. Houve um voto contrário da conselheira Lenisa Prado, que teria entendido que, na verdade, os casos de joint venture, ali não havia uma clareza de que aquilo era uma joint venture contratual. Ela presumiu, pela leitura do próprio contrato, que os investimentos que estavam sendo feitos ali levavam necessariamente à renovação desse contrato lá na frente, então que o prazo temporal seria aí ultrapassado e, portanto, na leitura dela, as características daquele contrato remontavam ali a uma joint venture típica e, portanto, seriam objeto de notificação obrigatória. E, consequentemente, ela fez a análise ali do gun jumping, que também foi uma discussão trazida pelo interveniente no processo. Mas, na sequência, os conselheiros Luiz Hoffmann, Luiz Braido, o presidente, discordaram do posicionamento da conselheira Lenisa, acompanharam o conselheiro Bandeira Maia, assim como a conselheira Paula Azevedo e Sérgio Ravagnani, e arquivaram o caso, como foi sugerido pela Superintendência Geral. Bruno, tudo bem? Só um comentário aqui nesse caso. Primeiro, agradecer a Vivian mais uma vez por fazer o host desse programa, e queria só comentar que o voto do Maurício Bandeira Maia foi elogiado, tanto pela conselheira Paula Azevedo, quanto pelo presidente Alexandre Barreto, por conter um bom histórico dos casos de contratos associativos no CAD. Então, acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada nesse voto. Legal, Ribas. Por falar em caso também, Bruno, de terceiro interessado, acho que só um comentário aqui, que a gente teve mais um caso, um ato de concentração, que foi revisado pelo tribunal a partir de recurso de terceiro interessado. Dessa vez foi o Mercado Pago, que entrou como terceiro num ato de concentração envolvendo a Magalu e a empresa Hub. A Magalu comprou essa Hub, que atua no mercado de cartões pré-pagos, e o Mercado Pago disse que a Magalu teria acesso a informações do próprio Mercado Pago, que mantinha no passado um contrato com a Hub, e que o CAD deveria, então, adotar alguma forma de intervenção para que não houvesse um compartilhamento de informações entre concorrentes de marketplace.
O CAD não conheceu, entendeu que não havia preocupações concorrenciais nos casos e que a própria regulação do Banco Central e da LGPD já resolveriam as preocupações trazidas pelo Mercado Pago, mas fica aqui, acho que a atenção do argumento usado pelo Mercado Pago, que o CAD deveria olhar essa operação como uma data-driven merger, e que deve sair da vala comum. Então, é esperar para ver outros casos aí envolvendo dados que vão chegar no CAD e ver como que o CAD vai evoluir nesse assunto. Um outro ato de concentração que eu acho que merece destaque também foi este envolvendo a produção de componentes de ferro fundido para motor, sistema de suspensão, freio e demais componentes aí para o setor automobilístico, que foi um caso que envolvia ali um alto nível de concentração, foi impugnado pela Superintendência Geral, e o conselheiro Luiz Braido trouxe um voto dele, um voto que, os pontos que eu acho que merecem destaque aqui, foi a questão da dimensão geográfica, que havia, obviamente, uma defesa das requerentes, que essa dimensão ela seria uma dimensão internacional, a Superintendência Geral entendeu que o mercado seria nacional, e o conselheiro Braido entendeu que essa dimensão ela era nacional, predominantemente, mas com participação de fundições estrangeiras na proporção das compras realizadas por OEMs nacionais. Então é interessante porque ele traz uma definição nacional, mas ao final do dia ele reconhece a pressão competitiva, pelo menos para parte desse mercado, do produto internacional, flexibilizando um pouco, né, esse conceito, tentou dali extrair um mercado e dividir esses números para ver os níveis de concentração, mas ao final do dia esses níveis, na visão dele, não mudavam muito. Ele também fez uma análise que foi interessante sobre as eficiências que foram apresentadas pelas partes, e entendeu que seriam positivas à operação, mas que não seriam suficientes para levar uma aprovação sem restrições, e sugeriu a negociação de um ACC, que trouxe algumas cláusulas interessantes, como a renúncia de cláusulas de fornecimento mínimo, compromisso das requerentes para não requisitar a imposição de medida antidumping ou não solicitar redução de tarifa de importação, e foi combinado, obviamente, com alguns remédios estruturais para desinvestimentos ali, em parte substancial, dos seus contratos. O conselheiro Bandeira Maia trouxe um argumento em complemento, que eu acho que é bastante interessante também, que ele apontou que o fato das patentes serem detidas pelos fabricantes de veículo dificulta, de alguma forma, um abuso na posição dominante, ainda que o market share seja elevado, como consequência dessa operação. E a conselheira Paula trouxe uma ponderação interessante com relação à eficiência, dizendo que essas eficiências, além de elas serem suficientes, elas devem ser específicas e repassadas ao consumidor, né? E isso não era garantia nesse caso, uma vez que o repasse contratualmente previsto era para as OEMs, mas isso não garantiria que isso seria, ao final, repassado para o consumidor. Mas, no final do dia, por unanimidade, o Conselho aprovou a operação condicionada à assinatura do ACC. E acho que é interessante nesse caso, né, Bruno, a casadinha aí de remédios estruturais com comportamentais. Vale a pena ler o rol de remédios, né, bastante criativos e que endereçam aparentemente as questões, as preocupações trazidas tanto pela Superintendência Geral quanto no próprio voto do relator. Se você me permitir, Bruno, eu queria comentar o caso que eu acho que é o mais importante aqui da sessão, que foi sobre o cumprimento do acordo de leniência entre uma parte que é confidencial, né? Todo mundo já sabe pelo jornal qual é, mas a gente mantém aqui a confidencialidade, mas a gente teve na última sessão um voto bastante preocupante, né, trazido pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que entendia que pelo fato de não ter havido instauração de processo, não teria sido cumprido pelo signatário da leniência o combinado no acordo,
Então, resumindo, né, em linhas gerais, aí o argumento, o voto bem elaborado pelo conselheiro Sérgio, mas essa falha atribuída à signatária da leniência deveria ser acompanhada da decretação de não cumprimento do acordo de leniência e, na visão do conselheiro, sanção à signatária de proibição de assinar novos acordos de leniência pelo prazo de 3 anos. Acho que todos nós que trabalhamos com antitruste ficamos preocupados do impacto que essa decisão poderia ter na política de leniência brasileira, bem sucedida, né, com acordos de leniência celebrados desde 2003, e nunca antes vimos uma decretação de descumprimento de leniência. E a conselheira Denisa pediu vistas na sessão passada e trouxe o seu voto nessa sessão, um voto bastante robusto, um voto que eu chamaria de um leading aqui para a matéria, que vale a pena ser lido aqui por todos também. E ela, de maneira muito veemente, disse que não existe dever de resultado em relação ao signatário da leniência, que o standard para avaliar quais provas e relatos são suficientes para instaurar um inquérito administrativo ou um processo administrativo é da administração pública, que é a quem compete o dever de avaliar essas provas de maneira como bem entender. Então, ela entende, então, que a signatária da leniência cumpriu tudo o que foi pedido para ela e que não havia como se falar em descumprimento do acordo de leniência e no final, recomendou que fosse conhecido, que fossem aplicados os benefícios e não fosse aplicada sanção alguma. Acho que o conselheiro Hoffmann também fez coro aí ao voto da conselheira Lenisa, e acho que ele identificou aqui um aspecto importante com relação ao termo processo administrativo, né, previsto ali na lei, e que, na visão dele, houve uma leitura restritiva do conselheiro Sérgio, na qual gerou a interpretação de que a colaboração para um acordo de leniência deve gerar como resultado a abertura de um processo administrativo, quando, na verdade, no entendimento dele, assim como de outros que depois reverberaram nos seus votos também, é que processo administrativo ali tem que ser lido como gênero nos quais são espécies o processo administrativo e o inquérito administrativo. Então, ali é processo administrativo lato sensu. Então, não necessariamente a colaboração tem que gerar a abertura de um processo administrativo stricto sensu. Foi o esclarecimento que ele trouxe, que foi seguido por outros conselheiros. Eu acho que é legal também, Bruno, já que você citou o Hoffmann, falar, acho que o Bandeira Maia também falou assim, que o risco de que as provas apresentadas não sejam suficientes para a condenação é um risco inerente ao programa de leniência, que isso foi sopesado de maneira correta para a superintendência, e os critérios para assinatura do acordo foram observados e respeitados. A conselheira Paula Azevedo falou que não se pode transferir o ônus de eventual resultado da investigação ao signatário da leniência. Foi bastante enfática e ressaltou a importância do programa de leniência, que não só é premiado internacionalmente, como funciona muito bem. E eu acho que o presidente, no fim, passou uma mensagem muito forte de que o cumprimento não foi decretado em casos anteriores, e citou aqui outros casos em que a mesma situação teria acontecido, e que vincular o resultado ao comportamento do signatário da leniência seria um desincentivo ao programa. Então, acho que foram mensagens bem fortes, né, importantes. Exato, e nós tivemos, além do voto do conselheiro Sérgio, nós tivemos ali o voto do conselheiro Braido, que acompanhou o conselheiro Sérgio. Na visão dele, o acordo de leniência deveria resultar na obtenção de informações e documentos capazes de comprovar a infração noticiada ou sob investigação, em que, no caso específico, isso não teria sido cumprido. Mas nós tivemos aí, por maioria, o tribunal homologando esse acordo de leniência. E aí eu acho que a questão que fica para debate, Ribas, é que se prevalecesse a tese dos dois conselheiros,
A pergunta seria qual o efetivo papel do leniente a partir de agora, né, numa negociação de leniência? Porque parece que esse papel extrapolaria ali a colaboração, o dever de colaboração que ele teria simplesmente como resultado, como contrapartida aos efeitos que a leniência gera, né? Mas a gente estaria indo para um outro patamar, né? Que seria levar adiante ali um juízo próprio de valoração dessas evidências, de forma que eles deveriam entender se elas seriam suficientes para atender um padrão probatório do CAD, apto a comprovar uma infração, né? Ou, pelo menos, apto a abrir um processo administrativo, sob pena de descumprimento desse acordo. O que é papel do tribunal, né, na nossa visão. Então, a pergunta que fica se seria possível, né, transportar um papel desse para os lenientes e assumir um padrão probatório conhecido e avesso a qualquer tipo de discussão e interpretação, que é o que a gente tem tido nos últimos anos. O quão possível é isso? E acho que nos quer parecer bastante complicado assumir um papel além da colaboração do leniente e sobre uma orientação e uma avaliação da própria Superintendência Geral sobre o efetivo cumprimento disso e, ao final, ratificado pelo tribunal. Muito bom, Bruno. Acho que ficam esses os nossos recados, então, as nossas observações sobre a sessão, que foi bastante cheia, casos interessantes, e esperamos aí nos encontrar para discutir a próxima ansiosamente. Um grande abraço. Até a próxima, Ribas. Até a próxima, Vivian. Tchau, Vivian. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRACast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRACast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.